Eu digo que, além de dinossauro, eu sou um dos padrinhos da Amig, né? Sim, Com certeza. orgulhosamente. Isso era muito complicado, porque você tinha uma briga muito forte da União com os estados, né? Você não tinha uma segurança jurídica para os estados operarem, né? Como é que você explica para um gringo, né, que um ano depois o 12 virou 15 e vai virar 18? Como é que você explica isso, né? Eu acho difícil. O que eu não quero é ver o que a gente via nos anos 90, onde as empresas do governo patrocinavam os times de futebol. E no primeiro trimestre do mercado regulado, de janeiro a março de 25, todas as empresas deveriam fazer campanhas publicitárias voltadas para jogo responsável. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Amig, o Pod Amig. Aqui nós estamos cada vez mais interessantes, com tanta gente que já apareceu, que muitos temas assim importantíssimos já foram discutidos aqui. E você siga sempre nos acompanhando no YouTube, no Spotify, coloca o sininho, dá like, segue a gente, porque cada vez mais vai ter muita coisa legal para vocês assistirem. E a gente não pode deixar de nos apresentarmos. Eu, Natália Noguês, sou uma das cofundadoras da Amig, a Águida Yoshi, que é a coordenadora do comitê comercial. Olá, pessoal. Bem-vindos. E a gente também quer agradecer muito aos nossos apoiadores que sempre estão conosco. Os apoiadores Ouro, que é a Pay for Fun, a Contra F5, a Único, a Legítimos e também a Serasa Experian. E os nossos patrocinadores Prata, que é a SNC Contábil, e também a Tosini Freire. Obrigada a vocês. E hoje estamos aqui muito ansiosos para apresentar o nosso convidado de honra, e aí digo de honra, ilustre, porque é uma pessoa muito já conhecida na nossa indústria. A gente brinca que é o nosso dinossauro da indústria. Já aí tem mais de 30 anos nesse mercado, já ajudou muito a toda essa trajetória e com certeza foi uma pessoa muito importante nessa transição aí da regulamentação, ajudou muito. E ele tem muitas coisas hoje para nos contar. E a gente recebe aqui amavelmente o Hamilton Noble, que é diretor executivo da Ebara. Obrigada mesmo por estar aqui. Depois dessa apresentação vai ficar muito difícil continuar com esse podcast. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui. Eu digo que, além de dinossauro, eu sou um dos padrinhos da Amig, né? Sim, orgulhosamente. Participei do movimento desde o nascimento, foi um dos primeiros a ser contactados aí e apoiei imensamente essa iniciativa. Eu acho que você estava no primeiro mesmo, assim, quando estava ainda começando as conversas. Eu acho que vocês realmente fizeram uma transformação do mercado, mostrando o poder que as mulheres têm nessa indústria. Antes da Amig, você tinha a dificuldade de posicionamento das mulheres e hoje a gente tem um cenário completamente diferente. Para mim é um motivo de orgulho ter participado disso e mais orgulho ainda estar aqui nesse momento dividindo esse sucesso com vocês. E a gente sabe que você realmente é um padrinho para a Amig. Nós estamos muito felizes de ter o apoio. Assim, você foi uma das primeiras pessoas que apoiou, né, essa associação. Eu acho que aí tem um grande, eu acho que reconhecimento para a Amig, para nós. Você tá aqui, para você. Palminhas aí. E a gente quer saber, para começar, porque assim, né, a gente aqui não tem papas na língua, tá, né? O podcast aqui, a gente pergunta, vai na lata mesmo. E a gente quer saber primeiro como é que foi a tua trajetória para chegar na indústria. Como é que foi esse momento de chegada? O que te levou? Faz muitos anos, né? Muitos anos. Eu estou na indústria há 34 anos. Nossa, acho que vocês não eram nem nascidas. Eu tava ali, não, tô chegando. Comecei minha carreira no segmento no Jockey Clube Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. Acabei, por acaso, tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, eu sou natural do Rio Grande do Sul, cheguei no Rio de Janeiro, pouco tempo depois eu já estava no Jockey. 2 anos depois de entrar no Jockey, eu me transformei no gerente de apostas, cuidando de todas as apostas do clube. E o que eu digo, brincando, é que até chegar ao Jockey eu sabia que cavalo
corria eventualmente e tinha, como nós dizemos lá no sul, tinha rabo de cavalo, né? Eram duas coisas que eu sabia. Me especializei e 2 anos depois acabei me tornando gerente de apostas, conduzindo todas as apostas do clube. Era muito Uau. jovem, tinha 26 anos na época. E Uau. foi uma escola muito, muito generosa. Aprendi muito, tá? Aprendi bastante de gestão e muito de apostas. Alguns anos depois, 7 anos depois, eu fui para a Ebara, que era na época a maior operadora de loterias do país e tinha a operação da raspadinha e dos produtos de múltiplas chances lá na Lotege, lá no Rio. Também foi uma escola absolutamente fantástica, porque lá eu trilhei todos os caminhos. Entrei na área comercial, passei um pouco pela parte de operações, logística, e foi uma escola e acabei me transformando anos depois no principal acionista da empresa Uau, e me legal. trouxe até uma bagagem assim, bastante sólida em loterias. E aí depois a história ajudou a me empurrar para o segmento aí de Principalmente, iGaming, acho que né? nessa união, né, que fizeram ali, né, na parte da legalização, de juntar, né, a parte de apostas É, esportivas com na as realidade, loterias. a gente, durante muitos anos, tá, e no passado, isso era muito, muito complicado, porque você tinha uma briga muito forte da União com os estados, né? Você não tinha uma segurança jurídica para os estados operarem. E nós, como Ebara, sempre operamos com uma insegurança jurídica muito grande. E brigamos muito pelas DPFs que acabaram sendo votadas alguns anos depois. Inclusive, nós não estávamos mais no mercado quando houve a decisão do Supremo, mas realmente eu me orgulho muito de ter brigado para a consolidação da regulamentação das loterias a nível estadual. Quando se começou a se falar em 2018, começou a se falar na regulamentação das apostas de cota fixa, com a publicação da Lei 13756, acabou coroando algo que eu sempre dizia. Eu digo, olha, falta apostas esportivas. Na época se falava em É, apostas só de aposta esportivas. esportiva. Falta sports betting no Brasil, né? Uhum. E quando chegar o sports betting no Brasil, vai ser uma explosão. Isso aí era uma tendência porque apostas associadas a uma paixão nacional que é o futebol não tinha outra coisa a não ser o sucesso, né? E aí realmente eu acompanhei ainda no final da trajetória lá da Ebara como operador de loterias tradicionais, acompanhei os 2 anos iniciais e depois mais ativamente, quando a gente deixou de ser operador diretamente, eu me aproximei muito mais do mercado de iGaming, fui consultor de algumas empresas grandes do segmento, que me deu uma bagagem muito grande, um complemento do que eu já tinha aí de loteria, aí especificamente em apostas, e isso realmente foi muito importante para mim. Com certeza. E eu acho que a sua opinião também, já dada a sua trajetória, também influenciou muito também ali, eu acho que nessas decisões para irem, né, indo caminhando a regulamentação. Então, porque foi uma grande trajetória entre a legalização e a regulamentação, né? É que, na realidade, eu já tinha trilhado esse caminho na regulamentação das loterias estaduais, Já também tinha conhecimento. acompanhei o problema que os bingos tiveram em 2005. Uhum. Então, como um dinossauro que você falou, a gente... mas é que eu digo, dinossauro ainda não extinto, tá? Então, ainda estou em atividade. Tendo participado desses processos, obviamente que o conhecimento, o que a gente viu lá atrás, eu pude contribuir um pouco aí nessas discussões, né? Que legal, que legal. E a gente quer saber também, além da sua trajetória, quem é o Hamilton? Quem é o Hamilton Pessoa? O que que gosta? O que faz no seu No dia a dia, no particular. teu particular, no CPF, que É. geralmente fala. Eu sou uma pessoa muito pacata, muito caseira, muito de família, né? Tenho uma família realmente pequena, mas meu filho hoje desgarrou. Meu filho hoje está morando em Chicago, estudando Uau, lá. que legal. E a minha esposa, que também vem do mercado, também é uma amiga, né? Sim. Sim, Dona com Carmen é uma certeza, amiga maravilhosa. que certamente participa aí de todos os processos. Passou alguns anos fora da indústria e mais recentemente está voltando para a indústria. Eu sou muito pacato, trabalho demais, sou workaholic, né? Você é mesmo, né? Eu sou realmente muito workaholic, é um dos meus, não sei se eu posso dizer que é um defeito, mas é uma das minhas características, né? Mas sou muito, muito tranquilo, né? Muito tranquilo, Pratica estudo muito, esporte.
menos do que eu deveria, né? Menos do que eu deveria, menos do que eu preciso, mas, assim, gosto muito de estar em casa e de ler muito. Uma Eu consumo enciclopédia. muita informação do mercado. Eu sou um voraz consumidor de informação, leio tudo, escrevo tudo. Quem me acompanha lá no LinkedIn sabe que eu sou meio até over em alguns momentos, porque eu consumo muita informação e principalmente do mercado que me acolheu, que me trouxe até aqui. Então eu gosto muito do que eu faço. Mora no Rio Grande do Sul? Mora onde? Já saiu de Eu moro lá? no Rio, saí do Rio Grande do Sul já há muitos anos, há mais de 30 anos, né? Eu moro no Rio, mas assim, hoje eu paro menos no Rio do que Eu ia falar, sua casa realmente minha é casa é o São mundo, Paulo, né? BH. Tenho viajado bastante com as consultorias que eu faço, obviamente buscando algumas alternativas, fazendo algumas coisas que acho que tem ajudado um pouco o mercado. Eu acho que sem falsa modéstia, acho que eu contribuí um pouco para esse mercado crescer e sou um grande defensor dele, tá? Eu acho que obviamente que a gente deu passos gigantescos no ano passado, mas eu digo, o mercado ainda é um bebezinho, tem 1 ano e meio, tem 1 ano e 1 mês, tá? Ele É, ainda está acabando, engatinhando. não, Nem isso, acabando né? de levantar, ainda não está dando os seus próprios passos, ainda precisa de apoio. Eu acho que Sim. cabe a gente que vem desse mercado já há muitos anos ajudar que ele se estruture, porque os primeiros passos já foram muito significativos. Então, o mercado que chegou ao tamanho que chegou no primeiro ano, realmente acho que surpreendeu todo mundo, né? Porque apesar de todas as externalidades, os problemas que a atividade tem, acho que a regulamentação foi bem feita. Acho que o que a gente ouve aí fora quando a gente vai é que estamos com uma regulamentação equiparada às melhores regulamentações do mundo, Sim. mas, obviamente, que tudo precisa de ajustes, de melhoria e de melhorar estes processos que a gente está começando aí a aprender. Acho que a Com gente tem um certeza. regulador que fez um bom papel, obviamente que teve vários problemas, tá? Mas que o saldo para mim é muito, muito, muito positivo. Que legal. Mas não precisa de modéstia, tá, Milton? Acho que todo mundo reconhece que, inclusive, os seus posts não são over, porque eles são muito informativos, né? Eles conseguem A pessoa compartilhar. segue ele para saber o que tá pensando E é o informação Milton. qualificada, não é achismo, não Exato, é. por isso. É uma É, enciclopédia do game que vem com propriedade falar, entendeu? eu acho Exato. que esse é o ponto positivo de você ter cabelo branco, né? Exato, Porque tem que ter algum ponto positivo, Sim. né? Quando você começa a envelhecer é porque você já passou por momentos, tá? Que eu procuro traduzir e repartir com as outras pessoas a minha opinião a respeito e muito do que eu já vivi e que eu já aprendi ao longo do tempo, né? Obviamente que eu não quero ser o dono da verdade, mas eu sempre também tenho uma posição muito... Eu me posiciono, eu não fico em cima do muro, né? Uhum. E hoje eu tenho um benefício com relação a muita gente, né? É isso que eu sempre gosto de dizer. Como eu não sou operador, eu tenho uma certa isenção e uma certa autonomia que eu posso criticar, Sim, eu posso elogiar quando tem que ser elogiado, eu posso criticar quando tem que ser Com criticado, certeza. sem necessariamente estar me preocupando que eu estou ferindo suscetibilidades com o regulador ou com quem quer que seja. Então, eu tenho uma certa isenção e eu procuro usar isso, tá? Quando eu tenho que... Esses dias mesmo eu fiz um grande elogio à SPA, né? Eu critiquei muito a SPA, que a SPA demorou 8 meses para dar o primeiro balanço da atividade. Só em agosto que ela lançou os Lançou o números do BIM. primeiro semestre de 2025. foi. Mas, para minha surpresa, logo que voltamos da ICE, a SPA divulgou o balanço final de 2025. Em menos de 20 dias já estavam os números todos consolidados. Uhum. O que é muito importante para a indústria. Muito importante. Porque nós apanhamos muito porque não tínhamos informação de números, Exato. principalmente de geração de impostos. Tá? Ainda mais em ano político, ano de eleição. Eu né? acho que a grande maioria das pessoas fala sem ter conhecimento de causa. Essa é a minha grande discussão. Então, eu sempre Sim. procuro ser didático
para mostrar o que eu digo, eu não quero convencer ninguém a virar favorável à indústria de apostas. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas eu quero que as pessoas tomem a sua posição sendo informadas. Então, meu papel é de informação. Eu sempre procuro informar e as pessoas tomam a sua decisão, continuam achando que é ruim, mas assim, quando a pessoa afirma que o setor não paga imposto, eu digo, não, o setor pagou quase 10 bilhões de reais de impostos, que para o primeiro ano, só para vocês terem uma ideia, é praticamente a mesma arrecadação de benefício fiscal das loterias tradicionais, tá? No ano todo. Tá? Então é equivalente a uma indústria que tem 63 anos, que são as loterias da Caixa, geraram os mesmos repasses sociais da indústria de iGaming no primeiro ano. Tá? Então isso precisa ser valorizado, precisa ser entendido. Precisa ser entendido. Né? Então, o meu papel é muito de tentar esclarecer quem, ou por opção ou por desinformação, né, toma e fala coisas inadequadas. Então, eu compro algumas brigas, mas sempre com respeito. Eu sempre acho que... Discussões saudáveis, eu acho. Eu acho que debate, nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento. Eu acho que com quem tem também conhecimento de causa pode também colocar outra posição. Acho que realmente todo mundo tem o direito de se manifestar, né? Obviamente que de uma forma respeitosa. O que não dá para aceitar é desrespeito ou desinformação. Total. E a pessoa querer continuar desinformada. Né? Acho que esse é o meu grande objetivo quando eu me manifesto. Assim. O que eu quis mencionar também, a importância das suas publicações, das suas manifestações, é que eu vejo muito na nossa indústria o achismo ou um pouco, não desinformação, mas dados que vieram da onde, né? Faz uma publicação. Então, e você é muito responsável em dividir, né? Compartilhar e informar as pessoas com dados verídicos e qualificados, que você é sempre muito bem informado e cuidadoso com o que você vai dividir, né? A minha formação, pouca gente sabe, mas a minha formação ela vem de números, tá? A minha formação é contábil. Eu nunca exerci a minha profissão, mas realmente para mim foi uma bagagem muito importante, porque eu sempre gostei muito de números, de matemática, e trilhei um caminho que exigia aí um rigor um pouquinho de procedimentos e processos, tá? E aí, logo que cheguei no Rio, acabei indo para o Jockey e acabei enveredando para o meio da gestão, da administração de negócios. Mas isso é muito importante porque isso me permitiu coisa que eu gosto de fazer hoje, por exemplo, a criação de jogos também. Eu criei alguns produtos de sucesso de loteria ao longo do tempo, tá? E agora eu estou dedicando um pouquinho também de tempo para isso. Daqui a pouco vem novidade aí. Daqui a pouco vem novidade. Breaking news. Vem. Tá? Você anunciou isso em algum lugar antes não, daqui? Não, primeiro... podcast está trazendo aqui bombásticas notícias. Tá? Assim, tem coisa acontecendo porque a minha experiência... Estou desenvolvendo alguns produtos aí para o mercado de iGaming e eu acho que vem coisa boa por aí. Que legal, que bacana. E assim, por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com dado, tá? Dado, eu consumo muito dado e questiono muito e principalmente eu só propago o que eu realmente entendo que pode ser. Mesmo que não tenha uma fonte 100% confiável, tem coisas que eu bato o olho e digo, olha, isso não é possível, porque matematicamente não para de pé. Então, eu sempre faço um cálculo matemático para tudo. Você tem um critério, E para quem acompanha os painéis também, isso é um ponto importante, o Hamilton também é aquele questionador, né? Ele vai lá fazer as maiores perguntas, mas... Eu acho que naquele ponto, né, fraco ali que tá acontecendo do painel, ele vai lá é cirúrgico quando faz, né? Eu sou o segundo, porque o primeiro é o Maguinho. O Maguinho, é verdade. O primeiro é o Maguinho, o segundo sou eu, tá? Eu sou o segundo da fila sempre, e uma honra estar atrás da fila com o Maguinho. Mas, assim, obviamente que o meu papel é de provocação, tá? Não provocação no lado... Por provocar somente. Pejorativo, mas provocar a reflexão, que eu sempre gosto de escrever, tá? O que eu escrevo, eu gosto de que as pessoas pensem a respeito e que efetivamente façam ela, tá?
pensar ou concordando ou discordando, mas que seja provocativo mesmo e que gere a discussão. Acho que eu tenho feito isso, eu acho que tenho feito bem, assim, porque realmente todo mundo que me encontra diz que gosta do que eu escrevo. Então, continua assim. Sim, continue, por favor. Bom, vamos agora nosso próximo quadro, que é o Um giro no mercado. E vamos começar com regulamentação em mercado formalizado. Você aí contou um pouco da sua trajetória, são anos de experiência. E quando você olha para trás, qual momento te deu o clique assim que você viu uma reviravolta, né? Viu todo esse crescimento acontecendo? Eu acho que pela sua expertise você já viu isso um pouco antes de muita gente. Acho que sem dúvida nenhuma, tá? Você tem um divisor de águas muito importante. Claro que a publicação da lei em 2018, tá, foi determinante para a gente estar aqui hoje. Claro. Tá? Mas para mim não foi a virada de chave. A virada de chave foi em final de 2020 com o lançamento do Pix. Okay. O lançamento do Pix foi que ele resolveu as dores da indústria. A indústria até então tinha problemas de liquidação. Os pagamentos eram restritos, tá? Você tinha dificuldade. Tá? E praticamente utilizado com e-wallets e tudo mais, né? Tá? E não era acessível ao grande público, né? Então, a grande virada de chave, em termos de operação, foi o lançamento do Pix. Tá? Então, a gente tem um mercado antes de 2021, vamos dizer assim, porque já foi no final de 2020, tá? E o mercado pós-2021. Então, quando você experimenta a curva de crescimento desse mercado, ele é outro a partir de 2021, aí consolidando 2022, 2023 já teve um aquecimento das discussões regulatórias, tá? E que acabou culminando, obviamente que teve mudança de governo, teve algumas coisas aí que influenciaram, tá? Nós sabemos aí que o governo passado resolveu não regulamentar, tá? Por questões discutíveis aí de conotações religiosas, é o que se ouve, tá? Mas a partir do momento que assumiu o novo governo em 2023, a gente teve uma aceleração, até com as iniciativas de criação da SPA, que eu acho que foi colocada em prática em 2024, tá? Mas nós não teríamos um mercado tão maduro quanto temos hoje se não tivesse o lançamento do Pix, e que virou uma revolução em termos de operação hoje com penetração em quase 90% da população. Tá? Então, esse foi determinante. E em termos regulatórios, obviamente que o ano de 2024 foi depois da publicação da 14.790 em final de 23, que foi das emissões de portaria, foi quando as coisas acabaram acontecendo. Tá? Eu, particularmente, já fiz isso em público, algumas críticas com relação à SPA, mas também dá para entender, porque a SPA também começou a ser constituída em 2024, então, uma equipe nova chegando. Tá? Então, por exemplo, eu questiono muito o prazo que foi dado para a adequação das empresas, tá? De 6 meses para políticas de jogo responsável para mim. Para mim, política de jogo responsável deveria ser implementado em 15 dias, não deveria se dar 6 meses, né? Porque a gente viu um show de horrores da indústria não regulada e de empresas que a gente sabia que não estavam querendo se regulamentar. Não queria regulamentação, é o que eu digo. Recebeu a notícia que estava em estado terminal e chutou o balde. Né? Brincando, eu sempre digo isso, tá? Mas é claro que hoje você falar, tá, para uma equipe que estava começando lá, chegando, se estruturando, ok, vamos passar o pano nisso e temos uma boa regulamentação, ainda temos muito a melhorar, mas fizemos muito em pouco tempo. Acho que é isso que fica de saldo. Tá? Eu sempre gosto. Assim como eu critico a SPA, eu elogio, porque eu acho que a gente tem lá uma equipe que fez muito pela regulamentação. Em um curto período de tempo espaço e pequeno, com recursos... Se eu não me engano, o secretário Regis, acho que foi nomeado em abril de 2024, e aí, em, sei lá, menos de 8 meses, a gente estava com a regulamentação. Mas muito se fala também que essa regulamentação é uma das melhores, né, do mundo. Sem dúvida, a gente ouve muito isso, tá? Exato. E aí, acho que não dá para também deixar de destacar, eu acho que a gente fala pouco, mas a gente tem a figura do Mansur, da Simone, que precederam essa nova
essa nova configuração da SPA, que, se eu não me engano, acho que foi até pré-SPA, acho que não existia Foi. SPA na época deles, né? Acho que Oficialmente. mas eles que foram não. os grandes embriões aí do Foi. processo regulatório. Tem muitos méritos e que precisam ter a valorização e o reconhecimento como artífices desse processo de regulamentação. Verdade. Inclusive, fica aí oficialmente de novo o reconhecimento. A Simone esteve aqui conosco Bom, o e Fred Jus contou. também, que também o fez Fred Também parte também. participou, Aham. também Eles participou, mas tiveram o Fred acho que já foi mais na época Mais- do Regis, isso. mais pro final. Eu acho que o Exatamente. Fred, acho que Mas não- das justas, Ah, na verdade. mas já não estava nos primórdios. Nos primórdios, aí Sim. quem efetivamente fazia interlocução com a indústria era o Mansur e a Simone. Primeiro o Mansur, depois o Mansur saiu e a Simone deu continuidade. E aí depois o Regis chegou com a equipe e finalizaram um trabalho que, volto a dizer, tem várias críticas, mas também tem bastante elogio a ser feito e o reconhecimento do trabalho que foi feito. Legal. Agora, mudando um pouco de tópico, investidores e capital. Quais as mudanças que você enxerga em perfil de investidor ao longo desses anos que você tem acompanhado a indústria? Então, a gente tinha você vê uma diferença entre pré e pós-regulamentação do perfil dos investidores no mercado? Eu acho que essa questão é uma questão importante. Eu acho que, infelizmente, tá, esse primeiro ano, a gente teve movimentos erráticos, principalmente do governo e do parlamento. Né? E isso fez o afastamento de alguns investidores que já poderiam estar por aqui. Sim. Acho que hoje nós não temos no Brasil alguns investidores de grande potencial porque nós não tivemos a segurança jurídica e a segurança econômica necessária para essa operação. Logo no início da regulamentação começou a se falar em aumento tributário. Né? Meses depois se fala de CIDBET. Isso é muito ruim para investimento. Isso é Péssimo. muito ruim para investimento. Tá? Então, o que nós experimentamos? Experimentamos no mercado ainda não regulado toda a sorte de investidor, tá? Desde os grandes players, tá? E que estão até hoje, tá? Até 3, 4 grupos de amigos que juntaram e botaram o seu site e transformaram em potências. Né? Alguns transformaram em potências, outros não foram tão bem sucedidos. Né? Então, nós tivemos toda a origem, toda a forma que tem de investimento nesse setor. De fato. E obviamente, isso acabou acarretando no tamanho que ele se transformou. Tá? Total. Obviamente que depois da regulamentação, com o nível de exigência, quem não era tão profissional acabou ficando pelo caminho. Tá? E é meio natural isso. Tá? E provavelmente isso vai acontecer de novo com as empresas que estão hoje regulamentadas. Tá? Por quê? Porque eu acho que muitas empresas não fizeram o business plan da forma que tinha que ser feito, com as gorduras necessárias. Obviamente que é muito difícil você prever que um ano depois você vai ter um reajuste tributário bastante significativo de 12 para 15, que já está vigente, chegando a 18 daqui a algum tempo, ou seja, subir de 12 para 18% a carga tributária para quem não fez um business plan com gordura, vai sofrer. Tá? Então, isso é meio que natural do mercado. Tá? Então, a tendência, isso já era esperado, que haja uma consolidação desse mercado, mas, infelizmente, esse movimento tributário vai fazer com que algumas empresas, seja acelerado esse processo para algumas empresas. Sim. E, claro, teve um impacto tributário gigante e é muito negativo, né, para a indústria nesse sentido. No geral, eu acho que, né, nesse começo, aumentar tanto o tributo é bem impactante. E em relação a ajustes regulatórios que tiveram, você vê algum específico ou alguns travando as negociações em relação à fusão, né, M&A aí do mercado, que é natural acontecer? Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que a questão regulatória ela não é impactante para esse tipo de coisa. Eu acho que o que realmente impacta é a instabilidade econômica e a insegurança dessas empresas saberem de que o negócio que eles estão fazendo hoje vai se confirmar com as projeções que eles têm. Outra coisa brutalmente impactante foi
a possibilidade que se levantou, que ainda não está descartada, de tributação retroativa anterior a 2025. Sim. O que é absolutamente, ao meu ver, descabido, absurdo, tá? E imagina para um investidor internacional que quer comprar um operador brasileiro de 8 anos de operação, de 6 anos de operação, que não sabe qual é o passivo que está assumindo. Claro, Né? Então né? isso trava qualquer M&A. Isso aí é meio que natural, entendeu? Então, quando eu digo que afasta investimento, é porque quando se cria esse tipo de discussão, tá? Ou seja, o governo teve a prerrogativa de soltar a regulamentação, estabeleceu o valor de outorga em 30 milhões mais 5, o parlamento estabeleceu 12%. Então, isso deveria prevalecer para o ciclo todo da licença de 5 Sim. anos. Né? Era o mínimo que se podia esperar. Como é que agora, é o que eu digo, brinco com os meus amigos que têm sócios de fora, digo, como é que você explica para um gringo que um ano depois o 12 virou 15 e vai virar 18? Como é que você explica isso? Né? Eu acho difícil. Não, e tem muitas empresas também, América Latina, que nem ainda entraram, colocaram o pé justamente que elas falaram. Tá bom, vou esperar, vou ver o que vai acontecer, me sentir um pouco mais seguro para poder investir e colocar minha marca no Brasil, É né? isso. E com isso Porque também fica ruim, coloca a marca e depois, putz, não dá certo, volta para trás. E com isso a gente vê grandes marcas que estavam na pré-regulamentação que não estão mais. Por isso. Tá? Uhum. Grandes marcas não resolveram não entrar e aí até eu vi alguns comentários, não está querendo pagar imposto. Eu digo, óbvio que não é isso, né? Todo mundo quer pagar o imposto que é justo, todo mundo quer pagar Até porque Hã? tem muitas empresas que têm licença em outros países que são regulados, e essa mesma empresa, o problema é estar num país ainda que está tudo muito, Exatamente. Tá? Então, né, assim, novo ali. o que eu sempre gosto muito de ressaltar é que essa sinalização que o governo brasileiro deu na regulamentação das apostas esportivas é muito ruim para o futuro, tá? Porque nós temos no Congresso o projeto 2234, que legaliza bingos, cassinos, todos os tipos de jogos, tá? Que tramita no Congresso há exatos 34 anos, vai fazer 35 anos, tá? 35 anos. Ele é um projeto de 1991 e que eu tive o desprazer de, no dia que foi aprovado na Câmara dos Deputados, em 2022, ler num grande veículo de imprensa que o projeto tinha passado a toque de caixa. Eu li isso num grande imprensa de Nossa mídia. Senhora. Projeto dos jogos passa a toque de caixa no Congresso. Foi em 2001, 31 anos depois, foi aprovado na Câmara dos Deputados e está aguardando há 4 anos, agora em 4 anos, a aprovação do Senado. Então, o processo regulamentador do Brasil ele é muito lento. Tá? Sim. Mas qual é o recado que se dá para um investidor que vai investir num cassino no Brasil, que não é na faixa de 30 milhões, a gente está falando na caixa de bilhão. Tá? Exato. Então, como é que eu convenço um investidor que vai trazer 1 bilhão para o Brasil quando recentemente o governo sinalizou com um aumento tributário menos de um ano depois da regulamentação? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse processo. Tá? O mercado é um mercado gigante no mundo inteiro, tá? Não é uma realidade do Brasil, mas tem que ser tratado com um devido, entre aspas, respeito. Com certeza, com certeza. Trazendo uma temática que tem tudo a ver com esse ano de Copa também, além de tudo, esse ano tem bastante coisa acontecendo junto. Futebol e bets. Hoje, a grande parte dos clubes de futebol, eles têm, né, a dependência direta das receitas das bets, né, de patrocínio. E aí, na sua opinião, existe um plano B se esses recursos forem, né, cortados ali pelo governo? E o que você acha dessa possibilidade, se realmente existe esse caminho aí? Olha, esse assunto para mim é muito caro porque eu escrevi um artigo sobre isso em outubro, tá? 3 meses atrás. Exatamente sobre o impacto dessas mudanças tributárias iriam acabar ocasionando no futebol. De lá para cá, naquela ocasião, todos os 20 clubes da Série A eram patrocinados por empresas de aposta. Hoje nós já temos 6 clubes sem patrocínio.
Eu não acho que isso vai prosperar por muito tempo, tá? Eu acho que esses clubes fecharão contratos com empresas de apostas ainda. Eu acho que não está no momento ainda de abortar isso como política, tá? Mas isso é um sinal muito claro, muito claro, tá? Que primeiro houve esse mercado inflacionou com as operações de bet, tá? Os patrocínios cresceram de forma brutal. Demais. Que era X, virou 6X. Tanto que os clubes que tinham patrocínios com operação de bets, que tentaram fazer outros patrocínios, não conseguiram manter os valores, é o que a gente ouve aí no mercado. Tá? Isso é uma sinalização clara, mas era meio que óbvio. Por quê? Porque o mercado até 2024, ele operava com a tributação nos países de origem das licenças, que eram muito inferiores à tributação brasileira. Então, quando você pega no mercado brasileiro e institui um imposto que chega a mais de 30% do volume circulante desse mercado, até 2024, esse dinheiro circulava dentro da própria economia da indústria de apostas e as empresas precisavam crescer e apostavam em mídia e apostavam em patrocínio. Né? A partir do momento que você tira 30% ou 35%, em alguns casos a gente já ouviu falar em chegar a 50%, né? Mas vamos pegar por baixo. Quando você tira 30%, é como uma pizza, tá? Se você comia uma pizza inteira, hoje você come uma pizza 30% menor. Né? Essa pizza 30% menor dividido vai faltar para alguém. Né? E aí, obviamente, que o primeiro corte vem em publicidade e em patrocínio. É natural. Né? E se você fizer a análise de quem deixou de patrocinar, são todos operadores de médio porte, com exceção de um, tá? Que saiu estrategicamente do Brasil, que é um operador de grande porte, são todos operadores de médio porte e brasileiros. Tá? Então, isso mostra claramente que o mercado é outro esse ano, será outro esse ano, e tende a isso se intensificar ao passar do tempo. Tá? O meu artigo exatamente fala sobre isso, que precisa se encontrar um outro setor para absorver este patrocínio, porque a gente não tem visto ninguém ainda com a pujança. O que eu não quero é ver o que a gente via nos anos 90, onde as empresas do governo patrocinavam os times de futebol, para ajudar time de futebol. Isso é algo que a gente não deveria revisitar, e aí as apostas fizeram muito bem ao mercado. Se você pegar meu artigo, eu vou falar. Os últimos 4 campeões da Libertadores são brasileiros. Nós não tínhamos isso antes das apostas. Por quê? Porque o reflexo disso é o investimento no futebol. Investimento nos clubes trouxe dinheiro e o dinheiro fez com que comprasse jogadores e os jogadores performaram e nós tivemos clubes participando de Mundial de Clubes, ganhando Libertadores e participando no Mundial de igual para igual com times europeus, ganhando de times europeus que a gente não via no passado por falta de investimento, pura e simplesmente. Não, e também tem uma parte que, obviamente, foi inflacionado a parte da publicidade, os patrocínios e tudo mais, mas também tinha uma questão que, antes da regulamentação, não se podia fazer marketing digital, né? Não estava aberto ainda nada, não tinha regulamentação, então as empresas, logicamente, Google, Meta, etc., né, não aceitavam esse tipo de forma de marketing das bets. Então, hoje, com essa aceitação pós-regulamentação e tudo mais, a gente sabe, né, que trabalha na parte de marketing também, que aumentou muito o valor do CPA, que a gente chama, né? Então, assim, o custo por aquisição, ele aumentou muitíssimo. Então, hoje, logicamente, o que precisa? Aquisição, né? De jogadores, trazer realmente para o site, fomentar. Então, termina que o patrocínio também não é um retorno rápido, ele é branding, ele vai fazer um posicionamento. Então, eu prefiro realocar parte, né, daquilo que eu estou investindo em publicidade e marketing também para me gerar aquilo que eu preciso agora, que é a aquisição. Todos os operadores tiveram que fazer uma base do zero, né, pós-regulamentação. Então, tem que trabalhar essa base tudo de novo, fazer toda a parte de QAC e tudo mais. Existiu ali entraves, né, durante 2025, que eu acho que foram importantes também para essa queda, entre aspas, mas que pode ainda acontecer uma reviravolta. Também um fator muito importante que foi a restrição do bônus, né? A restrição do bônus que foi uma mudança significativa da dinâmica do mercado, né? Porque o mercado se estruturou com
welcome Era bonus, muleta. tá? Exatamente, a palavra correta era essa, era a muleta de todo mundo, era dar bônus de entrada, então você tinha aí indicações de que os apostadores tinham contas em várias casas, porque iam atrás de bônus, e a retenção era o grande problema, Total. que, ao meu ver, ainda continua sendo um grande problema da indústria, você ter uma medida certa de retenção desse teu apostador. Com certeza é isso. E mudando de novo de assunto, mais um tópico, loterias físicas. Minha praia. Exatamente, por isso que eu já acelerei esse aqui. E aí eu imagino a sua opinião, mas eu quero escutar, e todos têm que escutar a sua aula. Você defende que a raspadinha é um produto subestimado no Brasil. Por quê? Explica pra gente sua visão. Porque se você olhar ainda hoje, né, obviamente que esse mercado muda muito, a expansão digital, especialmente pós-pandemia, foi muito acelerada, tá? Mas se você olhar mercados como a da Itália e Estados Unidos, tá? A Itália vende que eles chamam lá de Gratta e Vinci, que é a nossa raspadinha daqui, vende 13 bilhões de euros ano, tá? Uau. Estamos falando de 1 bilhão de euros mês. Uhum. Tá? 80% da população adulta da Itália é consumidora de raspadinha mensalmente. Tá. Né? Analisando esses mercados, Estados Unidos também não é tão obviamente, os Estados Unidos é um país muito maior do que a Itália, mas ele tem cases absolutamente fantásticos, como o case de Massachusetts, onde tem uma penetração muito forte também da loteria instantânea física. Tá? O que eu defendo é que tem espaço para todo mundo, desde que o produto seja bem feito. Tá? Seja ele físico, seja ele online, seja ele digital, seja ele preparação para o digital. Tá? O que eu entendo que no Brasil, infelizmente, nós operamos loterias físicas, tá? Ainda de forma deficiente. Tá? Ainda temos falhas nas operações de loteria por várias razões. Acho que não cabe aqui trazer as razões. Né? Mas o mercado ele existe. Quando você bota um produto bem feito na rua, o consumidor quer. A raspadinha está na cultura das pessoas. As pessoas se acostumaram nos anos 90, nos anos 2000, rasparem. Obviamente que precisa ser modernizado, precisa estar ajustado. Você pode fazer uma segunda chance com uma experimentação no digital. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Mas como o mercado da Itália, com 50 milhões de habitantes, vende 13 bilhões de euros, eu não posso deixar de acreditar, porque lá eles fazem bem feito e o resultado vem, entendeu? Mas aí passa por payout, aí passa por um monte de coisa, passa por experiência, passa por um monte de alternativa, mas ainda insisto que tem espaço para as loterias tradicionais e bastante espaço. E não rouba esse negócio de dizer que caiu porque foi a pós-esportiva que roubou, eu particularmente não acredito nisso. E aí, considerando o digital, você até falou um pouco, qual que é o que você acredita que o brasileiro ainda gosta do físico, né? Eu imagino que sim. E por que esse vínculo? O que se explica? Acho que isso vem da cultura, né? A cultura do brasileiro, tá? Bom, até porque a gente está falando de expansão digital há 5 anos. Até 5 anos atrás, antes da pandemia, você tinha dificuldade de penetração, de bancarização nas classes C e D. Classe E impossível, mas você nunca ouvia falar. Depois da pandemia, com toda aquela ajuda que teve. A ajuda do governo, mais de 100 exato. milhões de pessoas baixaram lá os aplicativos da Caixa. Tá? Então, isso acabou forçando com que as pessoas se acostumassem, porque as pessoas, principalmente de classe C e classe D, tinham reservas, assim, reservas de credibilidade mesmo, não acreditavam muito. Tinham um receio de colocar, e isso acabou, veio o Pix, e agora já é uma realidade, agora não se discute mais isso, tá? Mas também tem o legado cultural, as pessoas se acostumaram a ir na lotérica para pagar suas contas, ir na lotérica para fazer o seu jogo, então isso é muito forte ainda, nós temos no Brasil mais de 13 mil lotéricos, tá? Que emprega mais de 60 mil pessoas, é uma cadeia que às vezes a gente não percebe, mas assim é muito importante ainda, que paga os benefícios sociais para as pessoas. Tem municípios no Brasil que sequer a agência bancária tem, que vai lá na lotérica para receber o Bolsa Família ou o seu benefício. Tá? Então, além de tudo, tem um benefício social gerado por
ambiente de apostas, tá, que precisa ser valorizado. Tá? Sim. Então, acho que a gente não pode... às vezes, brincando, eu digo o seguinte, não pode trocar por uma onda. A novidade do digital não pode vir substituindo o físico, ela precisa vir complementando o físico, trazendo coisas que no físico não tem, mas o físico também tem coisas que o digital não tem. A experiência em si, A experiência de inclusive, né? pegar e raspar um bilhete de raspadinha físico, você não consegue reproduzir na tela do computador. Se tenta, Sim. mas aquela experiência, A sensação, a né? sensação, você não consegue reproduzir, entendeu? Então, eu ainda acho que tem espaço para todo mundo sendo bem feito, tá? A gente, infelizmente, não tem feito bem ultimamente. Bom, e agora nós vamos mudar de quadro, vamos pro Bora. quadro Bet for Amigo. Opa! E aí vamos ter aí algumas... Eu acho que misturar um pouco do mercado com a MIG também, trazendo tudo que condiz. E aí uma das questões que a gente pergunta, né? E aí eu acho que a gente já levantou algumas vezes isso. É uma decisão errada que você viu o mercado repetir mais de uma vez? Algo que você lembra? Eu acho que uma decisão errada foi não ter, primeiro, eu já antecipei aqui, foi não ter dado um pouco mais de importância para as questões de jogo responsável, tá? Tanto regulatória quanto das empresas, tá? Não é só uma questão regulatória, porque eu digo o seguinte, o certo é o certo, não precisa alguém me dizer que é certo, não precisa o governo dizer que eu tenho que praticar jogo responsável na minha empresa, porque é a essência. adotado. É o que eu estou dizendo, tem que estar no DNA das empresas, tá? Então, não ter dado a ênfase necessária antes da regulamentação e principalmente no início da regulamentação, há políticas claras de jogo responsável. O que eu digo é o seguinte, a gente está muito preocupado hoje em tratar o ludopata, mas a gente não está dando o foco necessário na prevenção. Tá? Então, para mim, o que falta um pouquinho é de prevenção. Então, uma decisão errada estrategicamente da indústria, para mim, foi não ter. Eu até sou um pouco radical, porque para mim deveria ter ocorrido uma união de todos os operadores que no primeiro trimestre do mercado regulado, de janeiro a março de 25, todas as empresas deveriam fazer campanhas publicitárias voltadas para jogo responsável. Antes de marca, antes de captação de cliente, para mim, deveria haver um pool coletivo só falando de jogo responsável. Isso até favoreceria, principalmente, a muito público a opinião que tem pública, receio. Né? E receio também. Às vezes, Exatamente. muita de Gente, estamos preocupados com isso e faremos isso. Não fizemos, tá? Apanhamos muito. Acho que teríamos apanhado menos se tivéssemos feito isso, tá? Acho que esse é da parte da indústria. Da parte do regulador, acho que o principal equívoco foi o retardamento, que já começou, tá? De coibir os meios de pagamento de transacionar com o mercado ilegal. Tá? A celeridade dessa prática teria ajudado muito a indústria. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo, mas o início errático dessa prática de coibir os meios de pagamento de transacionar com ilegal, eu acho que foi um equívoco que nós deveríamos ter feito de forma diferente. Perfeito. E sobre mito? Algum mito que você lembre que tenha das apostas que te incomoda muito, que você não tá de gritar, de dizer? Eu acho que alguns mitos, tá? Mito de que o setor não paga imposto, mito de que a casa de aposta se beneficia com manipulação de resultado. Nossa, essa é... Assim, é só para parar para pensar, né? Se eu vou pagar uma aposta que não deveria ser premiada porque eu estou influenciando... Porque... o conceito das odds é um conceito estatístico, tá? Eu vou fazer uma projeção em função do que eu espero estatisticamente. Se alguém influencia nisso, está desequilibrando o que um estatístico, o que alguém desenhou, um software de inteligência artificial desenhou em torno de uma probabilidade. Eu estou mexendo numa probabilidade. Se eu estou mexendo numa probabilidade, eu vou prejudicar quem está bancando essa aposta. Né? Então é isso. Então é simples de se entender isso. Sim. Mas muita gente ainda insiste de dizer que as apostas são manipuladas pelos operadores de aposta. Então esse mito me incomoda muito porque é um mito de quem não pensou no que falou. Repete como um papagaio sem pensar.
Legal, legal. E se o mercado brasileiro ele fosse um time de futebol, em que etapa ele estaria aqui do campeonato? Vamos lá. Eu acho que a gente está no meio da tabela, assim. Eu acho que a gente não está ainda jogando para ser líder do campeonato, mas também não está jogando para rebaixamento. Tá? Eu acho que é um time ali para 8º lugar, tá? Mas com chance boa de chegar pelo menos nos primeiros lugares. Tá? Eu acho que a gente tem assim, um histórico bastante consolidado para fazer o que eu chamo sempre das melhores práticas, tá? O bom da gente ter regulamentado tarde, eu gosto sempre de dizer isso também, é como você está na fila, né? Quando você está na fila, você fica olhando o comportamento de todo mundo que está na tua frente, né? Para ver o que eu vou fazer. E é o que aconteceu com a gente, tá? A gente pôde olhar as melhores práticas mundiais em termos de regulamentação. Infelizmente, não seguimos todas, tá? Mas a gente pôde e ainda pode, tá? A gente pode deixar de fazer coisa errada. A gente pode deixar de falar de restrição de publicidade. Não está na hora disso, pelo amor de Deus. Você pode falar num ano depois de restrição de publicidade, porque a gente vai estar beneficiando o mercado ilegal. Se eu tiro do mercado legal a possibilidade dele se diferenciar do ilegal, o apostador vai optar pelo ilegal. Então isso é óbvio. Tá? E principalmente quando comparam isso com a Inglaterra, porque na Inglaterra teve proibição de patrocínio de clube. Só que todo mundo esquece de dizer que isso aconteceu 26 anos depois da regulamentação. Nós estamos falando disso no primeiro ano. Então isso é um absurdo, tá? As pessoas falam meio que de forma passional, sem pensar. Então é o seguinte, vamos discutir a importância de jogo responsável e que isso venha para a comunicação. Acho que perfeitamente de acordo. A indústria deveria, inclusive, propor isso, tá? Que uma cota de jogo responsável fosse obrigatória na comunicação. Mas proibição de comunicação para o mercado ilegal como irrestrito, desculpa a minha franqueza, mas isso é de uma burrice sem precedente. Não tem outra forma de qualificar. Gostei. Hã? Gostei dessa canção. Bem direto e reto. Direto e reto, sem papas na língua. Mas Bom, você foi um dos primeiros aliados da MIG, né? E aí vamos voltar aqui da MIG. Qual é a tua visão de fora, acompanhando toda a trajetória da MIG? O que você vê de mudanças, de coisas que realmente impactaram o mercado? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente via alguns expoentes femininos na indústria, mas todos meio que descoordenados, meio que sem o poder de aglutinar. O que vocês conseguiram foi aglutinar e dizer o seguinte: nós temos força, nós estamos em pé de igualdade com os homens da indústria, porque nós tínhamos uma indústria, eu acho que ainda temos uma indústria predominantemente masculina, tá? Mas depois da AMIG, o que vocês conseguiram foi dizer o seguinte: nós unidas podemos mostrar para os homens dessa indústria que a gente tem o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de poder de decisão, o mesmo nível de atuação nesse mercado. Eu acho que foi extremamente importante, foi uma virada de chave, tá? Porque realmente você via nos eventos, você via só homens palestrando, tá? Hoje você vê igualdade e até talvez paridade em termos de posicionamento de homens e mulheres na indústria. E você acha que esse posicionamento agora das mulheres, né, um pouco mais elevado, ou seja, estão ali mais presentes, né, no nosso mercado, você acha que muda ou impacta alguma coisa no mercado ter mais mulheres? Você Sim. acha que tem alguma mudança? Acho que sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Bom, primeiro que a gente tem uma população brasileira predominantemente feminina, né? As mulheres são maioria na população brasileira. Então, não deveria ser diferente em qualquer tipo de indústria. Deveria seguir lá a régua do IBGE, tá? Mas eu não tenho dúvida que o posicionamento mais assertivo que as mulheres passaram a ter a partir da AMIG e o espaço que passaram a ter foi um divisor de águas nesse mercado. Agora a gente vai para o nosso último quadro, bate-bola, jogo rápido, para finalizar aqui.
Um conselho para o mercado de apostas. Jogo responsável. Cuidem disso, porque esse é o segredo da sustentabilidade da indústria. Obrigada. Muito bom. Uma palavra para definir 2026. Desafio. Realmente. Eu já ia mais no complicado. Não, desafio. Desafio porque assim como você tem um complicador, que é o aumento tributário, você tem uma Copa do Mundo também que pode ser a redenção de muitos operadores que precisam fazer caixa. Então, Verdade. espero que a Copa seja determinante aí para compensar esse reajuste tributário. E o mais fofo, um desejo para a Mig em 2026. Bom, eu já externei e vou colocar vocês em saia justa, porque eu já disse que, ao meu ver, vou falar na câmera aqui direto, né? Ao meu ver, a AMIG deveria ser a principal associação da indústria, representando a indústria como ela tem que ser representada, né? Eu defendo isso já há muito tempo, porque vocês têm qualidade para isso, vocês têm equipe para isso, e vocês defendem causa. É isso que eu digo. De As forma associações precisam independente. defender causas da indústria. Né? Uhum. Vocês não fazem defesa de interesses específicos, individuais, que são legítimos, não estou criticando, tá? Mas quando você defende uma causa, acaba tendo uma voz um pouco mais uníssona. Tá? Então, o meu desejo é que vocês internamente entendam o tamanho que vocês já estão. Tá? Vocês não são mais uma associação exclusivamente para reunir mulheres. Hoje vocês têm capacidade de defender a indústria coletivamente. Perfeito, muito Muito bom. obrigada. Muito obrigada obrigada. pelo Parabéns mesmo. recado. Mas é isso mesmo, eu acho isso mesmo. Que legal, que legal. Bom, primeiramente, obrigada imensamente pela tua participação. Nós amamos saber um pouco mais de você. Eu acho que a gente, né, se vê tantas vezes, se encontra, todo mundo se encontra, quem tá assistindo também conhece muito o Hamilton, mas acho que não tem aquele momento também de te tirar um pouquinho ali, conversar, saber um pouco mais, até das tuas opiniões. Quem segue o Hamilton, siga lá no LinkedIn. Ele é um cara muito ativo nesse sentido de falar realmente das melhores opiniões. Então, sigam, ele é um poço de sabedoria da indústria. E com certeza somos muito felizes de ter você como padrinho da nossa associação. Sempre falamos muito em você, não de você, mas muito em você, principalmente que a gente sempre aí tá procurando cada vez mais ter temas e assuntos, e eu acho que você também traz um pouquinho desses debates à mesa. Com certeza vamos te convidar para workshops. Eu acho que tem muita gente querendo aprender muita coisa também de loteria, não somente, eu acho que de apostas esportivas, mas eu acho que traz o teu toque ali, né? Então, ficamos por aqui hoje. Terminando mais um episódio, que a gente fica sempre naquela angústia de terminar mais um, mas a gente fica muito feliz que vem um próximo, com certeza ainda com mais conteúdo, com mais coisas muito legais, e a gente sempre espera que você, associada, ou, obviamente, pessoas que estão, né, se associando, que querem conhecer mais sobre a AMIG, acompanhem a gente nas redes sociais, amig.bet, amig.bet também no site, corram lá, se associem, vão estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, todos os benefícios que a gente está sempre procurando trazer para todas as mulheres da indústria e também para todos aqueles apoiadores que nos ajudam. E você, empresa também, que tem uma empresa ou trabalha para, que vocês queiram apoiar a AMIG, patrocinar o podcast ou todos os nossos eventos que a gente faz lá no nosso site, amig.bet, também vai encontrar todas as informações. Corra, liga para a Águida também, que é a nossa coordenadora do comitê, ligue já, porque com certeza... Já colocamos o QR Code. Exato, já colocamos o QR Code aqui com os dados da Águida também, mas corre lá e nos apoie, porque a gente sempre está precisando de muita ajuda para realmente fazer acontecer e trazer mais, cada vez mais, eu acho que conteúdo para a MIG, para a gente sempre crescer e trazer o melhor para nossa indústria. E lembrando a todos, vocês curtam aqui os nossos podcasts, ativa o sininho para ser lembrado dos episódios. A gente tem muita coisa para esse ano. Vamos trazer muitos convidados ilustres,
para trazer mais informação preciosa do mercado. O Hamilton aqui dividiu bastante conosco, mas a gente vai trazer também companheiros aí do Hamilton que manjam muito do mercado, da indústria, para compartilhar conosco. Então, segue a gente, compartilha. Com certeza. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam também todo o nosso conteúdo no LinkedIn, onde nós estamos postando constantemente muita coisa legal. E, com certeza, corre lá, se associa, nos apoia. Nós vamos fazer muito pela essa mulherada nesse mercado. Um beijo enorme, nos vemos no próximo episódio. Até mais!